Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram e que amanhã sobe para o meu canal do YouTube. Tem uma playlist lá com mais de 130 lives, tem assuntos diversos. Então, quem não viu, dá uma olhada lá depois, vai maratonar. Eu ia falar errado. Mas hoje vamos falar a respeito de como lidar com pensamentos ruminantes com base no livro que eu recomendei para vocês. Que, gente, ó, vale a pena investir. Ó. Não acredite em tudo que você sente, de Robert Lee Lewy. Não sei pronunciar isso. De Robert Lee L. Não acredite em tudo que você sente da Artmed. Eu coloquei essa indicação lá no feed. Foram 3 livros que eu indiquei. Dentre eles, esse livro. Olá, pessoal falando. Cheguei. Oi, Sorielle, Adriana, Christian, Reinaldo e Patrícia. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Te fiz uma caixinha de perguntas, algumas pessoas fizeram os questionamentos e vamos lá, daqui a pouco eu respondo, tá bom? Mas vou começar lendo essa parte do livro que faz parte lá mais do final, que é a forma nada boa, as piores formas de como lidar com as coisas. E dentre várias formas, eu escolhi para vocês, que está citando no livro, os pensamentos ruminantes e as preocupações. Lógico que derivam desses pensamentos ruminantes, tá bom? Porque a gente tem uma crença de que preocupação é algo bom. Eu me preocupo muito com meu filho, eu me preocupo com a minha vida profissional. Falar nisso, a enquete que eu fiz teve mais preocupações, mais ruminações referente à profissão. Vamos falar sobre isso mais para frente, tá? Mas se preocupar, como eu coloquei lá no story, não sei se vocês viram, é algo negativo, não é uma coisa boa. Então, vamos desassociar essa impressão de que quando eu me preocupo é porque eu estou amando aquela pessoa, ou eu estou muito preocupada, sinal de que eu estou me dedicando àquilo. Vamos desassociar isso aí, porque isso não é bom pensar dessa forma. Preocupação é algo ruim. Alessandra, mas como eu faço para não me preocupar? É isso que a gente vai falar. Espera aí, fica aí comigo. Oi, amore. Vânia, boa noite. Então, ó, dentre as várias piores formas de lidar com as coisas, está lá a ruminação e com ela a preocupação. Vou ler para vocês o que diz aqui no livro a respeito e, lógico, vou falando sobre o que eu também acho. Então, uma das piores formas de lidar com as coisas, de acordo com o autor, é a ruminação e preocupação. Uma resposta comum a emoções difíceis é ruminar os aspectos negativos. Ruminação é o foco contínuo nos pensamentos negativos, até o ponto que parece que eles nunca desaparecem. Existem pessoas que ficam ruminando, ou seja, pensando negativamente sobre uma mesma coisa. Tem pessoas que até nem dormem por causa desses pensamentos. Nós vamos também dizer como você fazer para diminuir a energia dessa ruminação. Oi, Vânia, boa noite, bem-vinda, Adriana, sejam todos muito bem-vindos. Jussiara, fique aí que a gente vai falar sobre. Não é simplesmente a ocorrência de um pensamento negativo, já que isso pode ser um evento momentâneo, que você consegue deixar passar. Não, ruminação é a persistência do pensamento negativo. Então, você sabe que você está ruminando quando aquilo vem toda hora na tua cabeça. E geralmente, principalmente é à noite, quando a pessoa rumina ali em cima de algo, e geralmente isso causa também uma insônia. Não é que a pessoa não rumine durante o dia, rumina, mas à noite, como ela não está fazendo mais nada ao mesmo tempo, ela vai focar nessa ruminação
e, consequentemente, pode perder o sono, que é o que muito acontece. Grazi, boa noite. Então, as pessoas que tendem à ruminação têm maior probabilidade de ficar e de se manterem deprimidas. Então, atenção, pessoal que tem tendência a ficar deprimido, melancólico, tristinho, ruminar pensamentos negativos pioram a depressão, tá bom? Infelizmente, as mulheres, têm muito mais probabilidade de ruminar do que os homens, segundo aqui o estudo aqui de vários pesquisadores. Então, por que ruminamos e nos preocupamos? O que esperamos ganhar quando ruminamos sobre alguma coisa? Quando a gente rumina, a gente fica com aquele pensamento negativo, a gente acha que a gente vai ganhar algo com isso. E vai ganhar, mas não é nada bom. Então, há inúmeras razões muito boas, entre aspas, o autor coloca entre aspas, que você pode ter para ruminar e se preocupar. Quando está entre aspas, gente, são crenças que nós temos que nos limitam. A gente acha que ruminando a gente vai ter ganho, mas isso é uma crença limitante. Não tem ganho nenhum quando você rumina, principalmente por coisas boas. Há ganho sim, mas de coisas ruins, de uma depressão, de uma tristeza, de uma ansiedade, tá bom? Coisas boas, nem pensar. Quando você rumina, você não ganha nada de bom. Então, várias maneiras, várias formas que a pessoa tem para achar que ruminar vai ser bom para ela. Você pode pensar que não tem escolha. Simplesmente o pensamento aparece em sua cabeça e é dada a partida. Você é sequestrado. Já ouviram falar disso? Pessoas que são sequestradas pelas emoções? Pois é, tem muita gente assim. E é isso que a gente precisa evitar. A gente vai ver como já já. Experimenta a ruminação como uma onda mental que rebenta em você e o carrega. Pode pensar que vai ter uma resposta para a pergunta quando rumina, porque isso está acontecendo comigo, ou porque ela disse aquilo, e que isso vai reduzir a incerteza de que não consegue tolerar. A pessoa fica se perguntando por quê, por quê, por quê. E permanece na ruminação. Porque, principalmente, gente, se envolve uma outra pessoa no seu problema, na sua ruminação, não adianta você ficar se perguntando. Você teria que, no mínimo, se envolve uma pessoa ou uma situação que não depende de você, ruminar não vai trazer um resultado positivo. Ok? Boa noite aí, pessoal que está entrando. Pode pensar que a ruminação vai ajudá-la a resolver o problema, de forma que essas coisas ruins não aconteçam e você se livre da ruminação para sempre, ou pelo menos por algum tempo. Essas são as certezas ou as tentativas que as pessoas têm de achar que a ruminação é bom, tá? Tá ali entre aspas, são razões muito boas para não dizer o contrário. Pode pensar que precisa ser responsável o tempo todo. Você acredita que se alguma coisa ruim acontece em sua imaginação, então tem a responsabilidade de lidar com ela. Por exemplo, se pensa que alguma coisa ruim pode acontecer a seu filho, poderá achar que tem a responsabilidade de se preocupar com isso para garantir que não aconteça. Olha que ilusão! Tem uma pergunta aí na caixinha que eu já vou colocar aqui para a gente dar essa parada, porque tem a ver com o que nós acabamos de ler. A pessoa colocou: me preocupo muito com meus filhos, nem durmo quando eles saem. Então, essa pessoa acha que é uma ótima razão para ela ficar preocupada, porque dentro dela tem algo que acredita que essa preocupação é obrigação dela e que se ela ficar acordada, nada de mal vai acontecer com os filhos. Isso é uma ilusão. Nós não temos o que fazer quando estamos dentro de casa. A pessoa está na rua, você está dentro de casa. Se você não dorme, você vai ter mais problemas. A pessoa não chegou e você vai perder seu sono.
E quando a pessoa chega, quando esse filho chega, você se decepciona porque você ficou acordada e não aconteceu nada e a criatura chegou. Ah, Alessandra, mas se acontecer, gente, se você ficar trabalhando em cima de possibilidades e de possibilidades negativas, a sua vida não anda. Vamos botar outro cenário? Seu filho não chegou, você não consegue falar com ele, você está preocupada. Ok. Não vou falar, ai, não se preocupa, vai dormir, porque não vai mudar de uma hora para outra. Mas você pode mudar a ação que você faz. Você fica lá acordada fazendo o quê? Ai, só pensando em coisas ruins. Eu penso que ele pode ter se envolvido numa briga. Eu penso que ele pode ter batido o carro. Tá, só coisas ruins, não é? Então vamos mudar isso? Ai, como, Alessandra? Começa a entregar, a confiar naquilo que você acredita nesse momento. Ao invés de ficar acordada pensando só besteira, faz uma prece, faz uma reza, o que você tiver aí da sua crença. Faz uma oração. Você que é reikiano, a partir do nível 2, envia o reiki à distância para essa pessoa, para o seu filho, para qualquer pessoa que você está preocupada, não está dormindo. Acalma o teu coração com respiração. Pega um óleo essencial de lavanda, se acalma. Se você ficar acordada só pensando em coisas ruins, não vai mudar o que quer que tenha acontecido. Agora, eu posso entrar em contato com pessoas para ver onde está. Aí é diferente. Mas se você não tem contato de ninguém, se você não sabe onde a pessoa está, você vai se preocupar? Com certeza vai. Mas só se preocupar não vai resolver o problema. Então, é preciso confiar. Ai, mas eu vou confiar como? Se esse mundo tá horrível, esse mundo... Gente, tem coisas ruins no mundo, sim. Mas tem coisas maravilhosas. Todas as vezes que você perdeu o sono e a pessoa não chegou, e daqui a pouco ela chegou feliz e contente, porque ela estava lá distraída, porque acabou a bateria do celular. Olha quanta coisa você deixou, né, de descansar, de ficar bem, por conta de algo que não aconteceu. Então, é preciso que nós tenhamos essa observação das nossas emoções e não se deixar sequestrar só pelas coisas ruins. E isso, gente, é hábito. Ah, se eu falar, eu não consigo pensar assim, você não vai conseguir mesmo, então tá tudo certo. Se você tá feliz como está, continue. Ai, Alessandra, eu não fico feliz, não. Eu fico muito preocupada, me dá quase um treco. Então, vamos mudar? Mas é você que vai mudar. Ninguém vai mudar só porque, ai, por favor, não faça isso comigo. Gente, a pessoa, nesse exemplo, né, que está lá se divertindo, ela não está parando para se preocupar com você em casa. Ah, mas eu já falei que eu fico preocupada. Então, concorda que é algo seu e não do outro? Ah, mas ele podia. Tá, ele podia, mas ele não fez. Então, o que que você vai fazer com isso? Então, é parar de responsabilizar as outras pessoas pela sua preocupação. Ah, mas se acontecer realmente alguma coisa ruim, não, você ficar acordada não vai mudar. A situação vai acontecer. Então, deixa pra sofrer, porque nós vamos sofrer, gente, sempre. A vida é feita de prazer, sofrimento, dor, coisas boas. Sempre vai existir o sofrimento. Deixa para sofrer quando ele estiver acontecendo de fato. Quantas vezes você já sofreu por algo que não aconteceu? Só aconteceu aqui dentro da sua cabeça. Então, não estou falando que é para você, não vou me preocupar com nada. O ideal era esse, mas eu sei que é muito difícil, principalmente para quem já está viciado, porque isso é um vício. Todo pensamento negativo, toda ruminação acaba viciando o teu cérebro. Você acha que você só pode funcionar desse jeito, mas isso
Não é verdade. Você pode mudar. Agora, vai dar trabalho? Vai, porque você já está viciado. Ai, sinto dizer, hoje eu não vou ser fofinha como o Christian fala, a Adriana já conhece também esse termo, não dá para ser fofinha, né? Eu preciso falar as coisas como elas são. Agora, isso é uma verdade absoluta? Isso é o que eu penso, devido à minha experiência, meu conhecimento, é o que eu tenho para passar para vocês e os livros também. Agora, você faz o que você quiser. Ai, oi, Érica, boa noite, querida. Chegou. Nunca deixei de dormir quando meus filhos saíam e eu achava que não era uma boa mãe, me sentia culpada. Olha só como é, né, Adriana? Gente, a sociedade coloca como crença, essa é uma crença limitante, de que toda mãe tem que se preocupar. Olha como ela é uma mãe amorosa, zelosa, porque ela não dorme. É ao contrário. Você deu muito mais alívio para esses filhos. Já pensou se você ficasse acordada? Né? Com 3 filhos na rua? Imagina a encheção de saco que ia ser na cabeça deles. Então, não. Gente, deixa para sofrer quando realmente acontecer. Se acontecer, a gente não quer que aconteça. Ninguém quer que aconteça nada de ruim. Mas estamos no mundo onde as coisas ruins acontecem. Ponto. Se acontecer, aí nós vamos tomar providências em cima do acontecimento. Mas você ficar acordada, preocupada, nervosa, porque uma pessoa não chegou e daqui a pouco ela chega com a maior, né? Lá com a maior cara, como eles falam, né? Com a cara deslavada e você lá a noite toda acordada. Isso não é legal. Tá? Então, e ainda, mães que fazem isso, Adriana, a tendência é botar pressão em cima dos filhos. Por que vocês fizeram isso comigo, né? E fica aquela revolta. Então, não. Gente, cada um tem a sua responsabilidade. São adultos. Ah, Alessandra, mas os meus são adolescentes ainda. Aí tem que ver, né, gente? Mas eu tô falando de pessoas adultas. Então, cada um deve ser responsável pela sua própria vida. Olá, Jorge. Pessoal entrando aí, Vivian. A Grazi falou, Alê, sabe que eu vivia em pânico quando minha filha tinha uma simples febre. Pois é, eu ruminava os pensamentos piores que existiam. Graças à TRG não existem mais, que alívio. Ai, gente, olha, a gente vê isso na terapia, tá, gente? Quem não... A Grazi está fazendo ainda, né, a terapia dela, já estamos desde... eu sempre vejo e esqueço, mas já tem alguns meses que a gente está trabalhando. E, nossa, a mudança é, assim, incrível. E ainda não terminamos o processo. Então, ela já está dando aí o depoimento aí para vocês. Realmente, ela era sequestrada, né, pelas emoções quando algo acontecia. Primeiro era com a mãe, depois com a filha. Né? Geralmente, a gente tem a tendência de repetir padrões de preocupação. Antes eu me preocupava com a minha mãe. Aí tive um filho, agora é com meu filho. Ai, meu Deus, eu sou... E tem pessoas que são orgulhosas de serem assim. Eu sou uma pessoa muito preocupada. Por quê? Porque dentro dela e da sociedade tem a crença de que uma pessoa muito preocupada é muito zelosa, é muito amorosa. Não. É uma pessoa insegura, é uma pessoa medrosa. É o contrário. Ai, gente, sinto dizer, mas é. Quem se preocupa não confia. Ai, como assim, Alessandra? Mas como é que eu vou confiar com um monte de coisa ruim acontecendo? É só coisa ruim que acontece? Não, né? Por que você está focando mais no ruim e não está pensando nas coisas boas? Né? Então, cada um. Cadê a fofura, Alessandra? Hoje não veio a fofura. Desde junho, né, Grazi? Isso aí. É porque se misturam as histórias na minha cabeça. As datas, né? Um monte de gente, graças a Deus. Vânia, boa noite. Então, tá vendo porque que as pessoas acham que ruminar é bom e não é nada bom.
Então, a pessoa pode pensar também que, ao se preocupar, não poderá ser surpreendido, estará preparado para o pior, pois já ensaiou e por isso não será pego de surpresa. Olha só, gente, ficar vivendo uma situação que não aconteceu. Se preocupar é você vivenciar todo dia algo ruim que não aconteceu. Pode acontecer? Pode, mas também pode não acontecer. Então, por que você vai se preocupar? Na própria, eu gosto de citar passagens, tanto de livros, né? A Bíblia é um livro, né, que tem muita sabedoria ali. Na Bíblia está escrito, não sei aonde, nem sei se é com essas palavras, mas o sentido é esse. A cada dia o seu próprio mal. Então, isso quer dizer o quê? Isso é bíblico. Não sofra por antecedência. Deixa e lida com o mal daquele dia. O de amanhã, calma, ainda não chegou. Né? Então, não diz assim, não existe o mal só vai acontecer para quem pensa. Não é isso. O mal existe assim como o bem. Os dois coexistem, os dois estão aí. Pode acontecer coisa ruim que a gente interpreta como ruim? Pode. Estamos na vida. Mas pode acontecer muitas coisas boas também. Então, por que que eu me incluo porque já aconteceu comigo. Hoje eu estou mais desperta para isso. Mas vira e mexe, eu percebo que uma emoção ruim, uma incerteza, um medo quer me sequestrar. Porque volta ao que eu já fui um dia. Né? É como se, vamos ver se ela mudou mesmo. Aí eu, não, peraí. Vem a preocupação, eu no mesmo momento, eu respiro, eu vou fazer minha oração, minha prece, o meu reiki, vou me centrar, vou duvidar daquele meu pensamento, vou conversar com os meus pensamentos. Se eu estiver pensando só em coisa ruim, eu falei, peraí, opa, por que eu só estou pensando em coisas ruins? Cadê o lado bom disso que está acontecendo? Ai, Alessandra, mas quando uma pessoa está doente, não tem nada de lado bom. Será? Pode não ter para você, mas é uma experiência que a pessoa precisa passar. Gente, não tem nada, eu acredito nisso, que não tem nada nessa vida que a gente passe que não seja para o nosso aprendizado. Ai, Alessandra, mas eu podia aprender com coisas boas, né? Sim, todos nós. Mas existem pessoas que precisam passar pela dor para gerar uma nova atitude. Outros, mesmo passando pela dor, vão continuar piores do que estavam. Tá tudo certo. Cada um com a tua experiência. Eu não gosto, não quero aprender só com coisas ruins. Eu olho assim, opa, tô vendo lá o vizinho lá passando por coisas ruins, deixa eu tomar outras atitudes para não passar por aquilo ali, né? Agora, as pessoas que não têm o mínimo de empatia, não olha para o lado, não vê o que acontece com o outro, aí só acontecendo com ela que é para ver se ela toma uma tenência na vida. Mas mesmo assim, alguns não tomam, mas tá tudo certo. O despertar, o momento é de cada um. Não adianta você querer falar para alguém o que ele tem que fazer se você, principalmente, não foi perguntado. Teve uma questão dessa aí também. Oi, Tânia, boa noite. Oi, Colágeno Maria, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando hoje de como lidar com pensamentos ruminantes e com esses pensamentos vêm as preocupações. Então, ó, como eu lembrei dessa pergunta, vou colocar aqui. A pessoa perguntou assim, ó. Como trabalhar interiormente esses pensamentos na vida do outro? Como, deixa eu ver aqui mais lá dentro que ela tem toda... Como ajudar? Então, assim, na sua vida já é um grande trabalho que você tem que fazer para modificar esses pensamentos que são praticamente automáticos para quem já está viciado nesses pensamentos ruminantes. Você vai ter que fazer
ali uma nova elaboração, reestruturação das suas emoções para você funcionar de um outro jeito. Agora, com a outra pessoa, primeira coisa, eu dei uma palhinha lá quando eu respondi. O outro pediu essa ajuda. Ai, Alessandra, o outro nem percebe que ele é assim. O que eu posso fazer? Nada. Ai, Alessandra. Gente, eu disse que eu não ia ser fofinha. Ai, mas não tem como. Tudo bem, não vou falar nada não. Você pode orar, rezar, fazer prece, enviar boas energias, não sei. Algo superior. Mas aquela pessoa, você não pode fazer nada por ela que ela não queira, que ela não esteja aberta, receptiva para te ouvir. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você vê uma pessoa se preocupando muito. Uma mãe, vamos dar esse exemplo da mãe. Ela se preocupa muito, ela não dorme, ela é aquela mãe que sofre, que não dorme quando o filho chega, ela, meu Deus, por que você fez isso comigo? O dia que eu morrer, você vai ver. Porque tem isso, né? A mãe se preocupa, mas ela joga a responsabilidade para o filho, que é para ele se sentir bem culpado, porque se acontecer alguma coisa, foi ele. Pois é, que mãe zelosa, para não dizer o contrário. Mas isso as pessoas chamam de amor, né? A gente já viu que não é amor. É tudo menos amor, né? Então, essa mãe, você, como amiga dessa pessoa, você tá vendo que ela sofre à toa. Por que à toa? Não aconteceu nada. Ela se preocupa à toa. Ela poderia muito bem dormir, tá vivendo a vida dela, tá feliz, porque os filhos já são adultos. Aí você, como amiga dessa mãe, você vai lá e fala para ela: olha, vê a live da Alessandra, uma japa que tem aí, que tem aqui na internet, que ela faz live, ela falou muito sobre isso. Ela deu, sabe, o exemplo de mães que se preocupam à toa. Ela vai olhar para você, se te ouvir, né? Vai falar, ah, tá. Aí você manda, olha, o link da live é esse. Foi muito legal, ela falou coisas muito boas. Aí a pessoa, aham. Quando você virar as costas, ela vai falar, até parece. Eu me preocupo mesmo, é meu filho. Eu amo meu filho. Ou seja, a boa intenção que você teve de mostrar para o outro que ele poderia ser diferente, que poderia não sofrer, foi por água abaixo. É por isso que o velho ditado existe. De boa intenção, o inferno tá cheio. Porque você teve a maior das boas intenções, mas a outra pessoa não pediu, não está preparada, não está nem aí. Ela está querendo permanecer onde ela está. O que você precisa fazer? Ah, Alessandra, mas eu nunca vou tentar ajudar alguém? Sim, mas parta da premissa. Precisa me pedir. Não me pediu? Pediu minha opinião? Ok, aproveita. Não pediu? Faça aí o que você acredita por ela. Envia boa energia, prece, né? Pede para o anjo da guarda da pessoa, o que você acreditar, algo superior, porque você não pode fazer nada se o outro não quiser. Ai, simples assim. Trabalhar isso dentro de nós faz parte do autoconhecimento, faz parte da aceitação de que o outro é o que ele bem entende e de que ele também consegue ser. Tem pessoas que não conseguem ser diferentes e nem veem a possibilidade. Quem está no caminho do autoconhecimento, por que eu falo caminho, gente? É um caminho, é um trabalho nesse caminho, não é de uma hora para outra. Você que já está trilhando, começou a trilhar o autoconhecimento, está fazendo terapia, está buscando ser uma pessoa melhor, você pelo menos sabe que existe essa possibilidade.
que existem coisas que não te limitam, que pelo contrário, te libertam. Mas você não pode dar essa visão que você tem para o outro. O outro ainda está dormindo. Por isso que a gente fala o despertar, o outro ainda não despertou. E isso não tem nada a ver com a idade, tá? Tem gente com 70 anos que continua dormindo. Como assim, Alessandra? Emocionalmente, a pessoa não enxerga um palmo além do próprio nariz. O que isso quer dizer? Ela não vê perspectiva, ela não vê melhora. Ela acha que ela nasceu assim. Se eu nasci assim, assim vou ficar. É a síndrome da Gabriela. E tem gente que tem tanto orgulho disso. Eu sou assim. Gente, nós estamos assim. A gente não é nem um terço do que a gente era antes. A gente muda a cada dia. Muitas pessoas mudam bem devagar, outras mudam a passos largos, outras quase não mudam, mas tá tudo certo, tá bom? Boa noite, Kátia, querida. Valesca, cheguei atrasada, mas cheguei. Muito bem, muito bem. Depois você vê essa outra parte aí que eu falei que é importante, tá? Que aí eu já respondi essa pergunta. Vamos continuar aqui na leitura do livro. Então, vamos examinar essas razões muito boas que é entre aspas para ruminar sobre as coisas negativas e ver se existe alternativa. Chegando na parte boa, né, gente? Temos que falar a parte boa também. Vamos considerar o sequestro mental, porque quando você rumina, você foi sequestrada por aquele pensamento. Estamos em constante mudança, com certeza, Kátia. A crença de que um pensamento intrusivo necessariamente tem de arrastar você. Imagine que esteja no trabalho e rumine sobre um pensamento negativo. Seu chefe o interrompe. Então, imagina isso, gente. Vocês estão no trabalho, você está lá ruminando algo negativo. Pode ser do próprio trabalho, da sua casa. Ai, é porque eu estou com dívidas. Você está ruminando algo negativo no seu trabalho. Visualiza você fazendo isso. Você por acaso diz, quando o seu chefe chega te interrompendo, você está ruminando, aí ele chega, fala para você, vamos supor que seja eu, Alessandra, dá um pulinho aqui que eu quero falar com você. Aí você responde assim, ó, sinto muito, não posso falar com você agora porque estou ocupada me preocupando com alguma coisa do futuro. Você fala isso pro seu chefe? Não, né? Você vai lá, para o teu pensamento negativo e vai lá ouvir o que ele tem para fazer, para falar, para fazer. É claro que você não vai fazer isso. Então você se permite ser interrompido. Nesse caso foi pelo seu chefe. E as interrupções frequentemente o afastam de sua preocupação e você não se incomoda em retomá-la. E se intencionalmente você interrompesse a preocupação e marcasse um encontro com ela? Vamos chamar isso de hora da, entre aspas, preocupação. Um momento específico em que você vai direcionar as preocupações e ruminações que teve em outros momentos do dia ou da noite. Experimente isso por 15 minutos durante o dia no horário que for melhor para você. Então, o autor deste livro, que é o livro Não Acredite em Tudo que Você Sente, de Robert L. diz para você que veio a preocupação, veio a ruminação, deixa para pensar nisso nos 15 momentos que ele batizou da hora da preocupação. E aí, você que já me conhece, você que já sabe o que eu recomendo aqui, vai entrar nesse momento da hora da, entre aspas, preocupação, a sua escrita terapêutica, que é o que ele recomenda aqui. Aí ele faz algumas perguntas, o livro é bom que tem vários exercícios, faz algumas perguntas sobre o que você sente em relação àquelas preocupações, para você escrever. Então, não precisa ter perguntas que estão no livro, basta você. Esse pensamento intrusivo vem toda hora. Então você fala assim, para você mesmo, ok,
Vou interromper agora porque nos meus 15 minutos diários que eu tenho lá, no momento da minha escrita terapêutica, que o autor chamou de hora da preocupação, eu gosto mais, né, do momento da sua escrita terapêutica, que você pode desabafar, onde você pode agradecer pelas coisas que aconteceram, você pode fazer o que você quiser. Mas se tem um pensamento te preocupando, ruminando na tua cabeça, nesse dia você faz a escrita terapêutica sobre isso. Então vamos supor que você está muito preocupada com uma pessoa que está doente. Ai, meu Deus, estou preocupada com essa pessoa. Estou preocupada. Ok, estou preocupada. Mas agora eu vou fazer outra coisa. No momento da minha escrita terapêutica, eu vou botar ali no papel todos os meus motivos para essa preocupação. E ali eu vou desabafar, ali eu vou, por isso que é terapêutico, ali eu vou olhar para o que eu escrevi, eu vou encontrar recursos dentro de mim para me aliviar dessa preocupação. Se você tem uma crença no espiritual, você vai fazer ali a tua oração, a tua prece. Se você é reikiano, vai enviar o reiki. Não importa o que você faça. Nesse momento, você vai escrever e tirar dos seus pensamentos essa ruminação, porque você já passou tudo ali para o papel. E aí, eu recomendo que depois disso você escreva coisas positivas ao respeito do que você escreveu. Exemplo, você está preocupado com uma pessoa doente. Estou preocupado com a pessoa doente, tal, bota lá. E no final, depois que você fizer, entrar em contato com aquilo, faz a sua prece, sua oração, o que for, coloca coisas positivas a respeito daquilo. Vamos supor, a pessoa ficará bem, já visualizo a pessoa saudável, bota as coisas no positivo. Isso vai servir para mudar aquela regrinha de só pensar no negativo e te colocar conectada com isso, tá bom? Oi, irmãzita, boa noite. Estamos falando hoje dos pensamentos ruminantes e as preocupações. Bruna, Ana, sejam bem-vindos. Com base no livro Não Acredite em Tudo que Você Sente. Nem sente nem pensa, né, gente? Porque também pensamento, muitas vezes, se você só pensa coisa negativa, não pode acreditar em tudo que você pensa também, não. Tá bom? Até porque isso é legal a gente falar. Eu sempre falo dessa fórmula, mas tem sempre gente nova chegando, né? Essa fórmula que eu vou dizer para vocês é pensamento mais sentimento mais atitude é igual a resultado. Então, se você quer mudar algum resultado na sua vida, resultado de qualquer coisa, primeiro você tem que mudar os pensamentos em relação àquela coisa. Depois que você muda o pensamento, aí você vai mudar o que você sente em relação àquilo. Eu só penso negativo, eu acho que tudo vai acontecer e vai acontecer de mal. Vamos mudar isso. Vamos para o positivo. Primeiro vai te dar um incômodo, porque você já está acostumada a pensar coisas ruins. Vamos mudar? Vamos pensar coisas boas? Não, vai dar tudo certo. Eu vou encontrar uma saída. Aí você começa a ver outras alternativas. E aí você começa a sentir isso diferente do que você estava sentindo antes. E ao sentir diferente, você vai tomar novas atitudes. Não adianta só ficar pensando, gente. É pensar, sentir, ter atitudes, que é agir para ter resultados diferentes. A fórmula tem que ser completa. Por isso que quando eu falo de... Tem pessoas que falam, positividade tóxica, né? Eu não concordo com esse termo. Se é positivo, é positivo. O que é tóxico é achar que só existe positivo. Não é verdade. Existe o positivo e o negativo. Onde nós estamos focando no negativo, aí é o que a gente vai mais ver na nossa vida. É como se a gente colocasse um óculos e eu escolho ali, eu ajusto para ver só o negativo. Eu preciso ampliar minha visão, enxergar o positivo, enxergar o negativo. Agora eu foco onde? Onde eu quero que mais aconteça na minha vida, que é o positivo.
Não é negar. Ah, e agora eu sou uma pessoa diferente, só coisas boas vão acontecer na minha vida. Não vai. Não vai. Não é assim que acontece. Coisas ruins vão continuar acontecendo. Ai, Alessandra, viu? Né? Isso é verdade. O positivo que se torna tóxico é achar que, ai, agora eu sou uma boa pessoa, eu me cuido, eu faço terapia, nunca mais nada de ruim vai acontecer comigo. Isso é negativo, isso é tóxico. Porque isso não é verdade. As coisas boas vão acontecer e as ruins também. Onde você focar mais é o que mais você vai ficar agarrado. Simples assim. Ai, gente, é simples. O problema é você fazer o simples, que é difícil. Oh, Deus. É ao mesmo tempo, tá? É ao mesmo tempo. Já vou ler esse livro. Isso, a Érica, maravilhoso. Christian falando, essa fórmula mudou muita coisa na minha vida, né? Isso aí. Pensar, sentir, agir para ter resultados diferentes. Ficar só pensando é o início. Você precisa sentir e agir para ter resultado diferente, tá bom? Glaucio falando, boa noite, é a minha primeira vez por aqui, é tudo aquilo que preciso ouvir. Ah, que linda, bem-vinda. Imagina, estou no meio de um furacão de complicações do pós-operatório, de uma recidiva de sarcoma, mas creio que, ela ainda deve escrever, eu creio que você já está, né, aí curada, creia nisso, tá bom? Ótimas vibrações aí para você, Glaucio. Emanando só coisas boas para você, boas energias. Tudo acontecerá no momento certo, isso aí. Muito bem, que linda. Seja muito bem-vinda, tá bom? Vamos lá, meus amores. Então é isso. Do livro eu já li tudo, porque aí tem Namastê. Aí tem as perguntas. E tem outras atitudes também que não são boas, mas é mais isso. Ruminação e preocupação não vai levar você para um bom resultado, só vai piorar. Se preocupar. Excelente live. Ai, obrigada, Ana. Se preocupar, o nome já fala. Se ocupar antes de que algo aconteça. E a preocupação é sempre negativa. Dizer que a pessoa é preocupada porque ama muito o outro e está preocupada, isso não é bacana você pensar assim. Você está preocupada porque você está focada em algo de ruim que possa acontecer. Ok, pode. Mas se você ficar presa nisso, você não ajuda nem ao outro e nem a você. Porque você está presa em algo que nem aconteceu, mas você está ali vibrando negativamente. Então, um dos fundamentos do Reiki tem lá. Então, tudo se conecta, gente. A gente que estuda bastante essa área, né, terapêutica, a área do autoconhecimento, energética, só muda o nome. Muda o nome, muda um sentido ou outro, mas tudo converge para o mesmo lugar, que é de você evoluir, de ser uma pessoa melhor. Só muda o nome. Então, em um dos fundamentos do Reiki, que foi passado, né, para a humanidade, pelo Mikao Usui, foi assim, espalhado, né, para o mundo através do Reiki. Mas não foi Mikao Usui que botou lá no papel, né, esses fundamentos. Foi o imperador da época, né, lá na década, o Reiki foi em 1922, e o Mikao Usui ficou só 4 anos com ele faleceu em 26. Então, o Mikao Usui trouxe esse conhecimento do imperador da época. E o imperador ensinava que as pessoas precisam viver com base em 5 fundamentos, que sempre tem lá a língua, né, original, que é o japonês, que a gente reikiano é bom falar na língua mãe, que é o japonês. Não tudo, né, gente? Porque a gente não sabe. São os fundamentos, só pelo menos. Os 5 fundamentos. Que é Kyodakiwa, né? Somente por hoje. Somente por hoje o quê? Evite se preocupar.
A ordem o primeiro está lá, evite se zangar, mas evite se preocupar é o segundo. Então já está lá nos fundamentos. Ou então, tem traduções que está lá, confie. Quem se preocupa, não confia. Tá? Então, evite se preocupar, confie. Evite se zangar. Ai, Alessandra, mas quando eu vejo eu já estou explodindo. Mas evita, não é bom para você. Então, se você sabe que você vai explodir, de acordo com os fundamentos do Reiki, faça algo para você evitar isso. Medite, use óleo essencial, entre em contato com a natureza. Você sabe o que te acalma. Ai, mas são pessoas que me tiram do sério. Não, é você que se deixa sequestrar pelas pessoas, pelas emoções que as pessoas fazem você sentir. O outro, ele faz o que ele quiser. Ai, mas eu não aguento certas coisas. Sim, porque você está conectada nisso. Agora, quando você abre mão do controle, de querer que as pessoas sejam do jeito que você acha que é, gente, isso diminui muito, tá? Mas é um trabalho, é uma iniciativa que você tem que ter e persistir nela? Sim, porque não é de uma hora para outra. Como eu falei, muitas pessoas já estão acostumadas e muitas vezes mal acostumadas em certas atitudes. Então, primeiro você tem que mudar o pensamento, mudar os seus sentimentos, suas atitudes, aí você vai ter um novo resultado. Beleza? Obrigada, queridas, obrigada. Exatamente, Glaucia. Deixa eu ver que tem mais uma pergunta aqui. Os pensamentos ruminantes afetam qual órgão? Então, foi ótimo também essa pergunta. Eu já dei uma palhinha lá nos stories, que eu faço sempre assim, abro a caixinha de perguntas, deixa o pessoal, né, colocar lá o que quiser, que às vezes as pessoas fazem a pergunta e não pode estar aqui, então vai ficar salvo, amanhã vai para o meu canal vizinho, que começa com You. Quem não tá lá, se inscreve, tá, gente? O canal vizinho tá no link aí da bio. Quando terminar a live, clica lá, se inscreve. Tem mais de 130 lives já gravadas lá. Então é legal que você pode colocar, né, mais rápido para você ouvir mais rápido. Maratona lá meus vídeos. Tem muita coisa boa. Com o título, né, de autoconhecimento, muita coisa. E tem também das terapias que eu dou aula, né, drenagem, massagem, a própria TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, que eu trabalho, Theta Healing, tem muita coisa. Então, vai lá pelo assunto que mais você quiser saber, né? E se tiver dúvida, pode botar lá que eu sempre respondo, tá bom? Respondo todo mundo. Oi, Lenita, boa noite. Então, vamos lá. Os pensamentos ruminantes afetam qual órgão? O órgão onde está o pensamento, né? Ali na mente, no cérebro. Você fica pensando só coisas negativas o tempo todo. Energeticamente, você vai precisar de mais energia para ficar pensando. Então, pode ser que seja afetado, em primeiro lugar, essa parte cerebral, mente, cabeça. Pode dar dor de cabeça, não é à toa, porque tudo começa no emocional, no energético, e se persiste muito tempo naquele padrão, vem para o físico. O físico, gente, é o último a dar sinal de um evento ali repetitivo. Quando você já está com dor no físico, é porque o emocional, o mental, o energético já foi primeiro. Já está indo para o beleléu. Então, cuidado. O físico é um alarme para você se olhar. Ai, Alessandra, mas eu sinto tanta dor de cabeça. Eu sinto taquicardia. Eu sinto falta de ar. Tá esperando o quê para se cuidar? Sentir mais coisa? Teu corpo tá gritando. Então, tá na hora de você olhar para ele com mais carinho. Quando a pessoa fala assim, Alessandra, tem tanta coisa que eu me sinto sem energia, eu tô prostrada, eu não consigo fazer minhas coisas. Primeira coisa, você já viu como é que tá o teu sangue? Você já fez um exame de sangue? Porque às vezes a pessoa fica achando que é só energético, espiritual. Não, gente, nós somos o todo.
Você está sem energia, está sem disposição? Faz logo um exame de sangue. Cadê o seu check-up? Você pode estar com anemia. Mas por que você está com anemia? Porque no físico, como eu disse, é o último a aparecer. Sinal que você já está aí com alguma coisa na tua emoção, algum problema, na tua energia e somatizou no teu corpo em forma de doença. Então, não é de uma hora para outra que as doenças aparecem. Primeiro, elas dão sinais a nível energético, sinais a níveis emocionais, mentais, e vem para o físico. O que a gente precisa fazer? Nos tratar como um todo. Físico, mental, espiritual, energético, todo, emocional, tá bom? Então, pode afetar essa parte cerebral e se a pessoa somatiza em algum órgão, o que é somatizar? Doenças psicossomáticas. Começa ali, né, no pensamento, vamos supor, o pensamento ruminante de que algo ruim vai acontecer, meu Deus, ou então já estou passando por um problema, e aí a pessoa não consegue sair daquilo, aí começa a dar taquicardia. A pressão da pessoa sobe, aí vem coisas no físico. Vai somatizando, ou seja, pode fazer mal ao coração da pessoa. A pessoa está ali, só focada naquilo, só pensa naquilo, não se diverte, não faz nada para baixar essa ruminação. Fica achando que quanto mais ficar naquilo, ela tem a emoção dela é tão sequestrada quando ela está com esse problema que ela não pensa em mais nada, nada de bom. Vai começar a aparecer problemas. Vão começar a aparecer problemas. Coração, pessoas que têm a fragilidade, o órgão que vai somatizar, que é o órgão do estômago, intestino, pode ser que ela não ali comece a dar uma gastrite, uma dor de estômago, que seja diarreia, não importa, vai somatizar de acordo com a sua genética, com o seu corpo. Não é igual, a somatização não é igual para todo mundo. Às vezes a pessoa pode passar pela mesma ocorrência. Vamos supor, ela, deixa eu ver uma coisa, um exemplo. Porque eu pego, gente, assim, lógico, a gente não vai dar o exemplo igualzinho dos atendimentos que a gente faz, a gente dá uma misturada, até para as pessoas não se identificarem, né? Porque não é legal você falar sem autorização da pessoa. Mas você dá um exemplo que você já atendeu, eu, no caso, já atendi, ou que eu já vivenciei, né, na minha família, observando em outras famílias, não importa. Todos os exemplos que eu procuro dar aqui são de exemplos que eu já acompanhei de alguma forma, seja em atendimento, observando na minha própria família, observando na família do outro e por aí vai, tá? O nosso corpo, como a Lenita está falando aqui, fala e nós não entendemos na maioria das vezes. Ou, Lenita, que é o que mais acontece, fingimos que nós estamos entendendo porque a gente não quer admitir para a gente mesmo que nós somos frágeis, que nós podemos ficar doentes, que nós somos seres humanos. Tem gente que bota uma couraça de que é forte, eu aguento tudo, né? Aí a sociedade, mais uma vez, acredita que aquela pessoa é uma guerreira, nossa, que mulher maravilha, ela aguenta tudo. A gente não aguenta. E nem é preciso aguentar. Tem pessoas que aí se orgulham, né? Eu vou trabalhar doente, com febre, mas eu tô lá. E você? Se você não se cuidar, ninguém vai por você. Se prepara que eu vou falar aí uma coisa que não vai ser fofinha. De novo, essa live hoje tá que tá. Você trabalha numa empresa, né? Trabalha para alguém. Aí você tem um orgulho de que você vai trabalhar até com soro na veia. Eu já ouvi isso. Aí tá, você vai lá mais do que você poderia fazer. E aí você realmente
fica doente a ponto de ficar internada. Internado. Ai, Alessandra, vira essa boca pra lá. Quem dera, né, gente? Que se tudo que eu falasse ia acontecer. Então, é um exemplo. Aí você fica internada no hospital. A empresa vai continuar sem você. Ai, Alessandra. Vai. Ninguém é insubstituível. Pode entrar uma pessoa no seu lugar fazendo melhor que você, fazendo pior que você, mas vai entrar. Igual você não tem, porque você é única, é único. Mas você não é insubstituível. Pense nisso. Ai, Alessandra, mas e agora? Eu tinha tanto orgulho disso. Pois é, tá na hora de você rever. Porque a empresa continua, gente. Você não, você só tem a sua vida, né? Então coloca na balança aí o que está valendo mais para você. O corpo e a mente cobram o preço da falta de autocuidado, ó. Com certeza, né? E só ganha mais trabalho. Isso aí, Kátia. Com certeza, né? Lenita falou, grande verdade, somos só número na empresa. Sim, tem empresas que mais ainda, né? Tem outras que têm essa parte do humano. Tem. Eu já fui, gente, supervisora de empresas, né? Chefe, né? Gerente e tal. Quem tem um cargo de chefia fica ali no meio, né? O funcionário, por exemplo, funcionário doente e a empresa. Não pode nem pender tanto para o lado do funcionário e nem para o lado da empresa. É um meio termo. Tem funcionários que realmente, qualquer coisinha, qualquer dor no cabelo, eu brinco. Doeu o cabelo, já pega um atestado. Não estou falando disso. Estou falando de pessoas que estão realmente doentes, pessoas que se orgulham de irem trabalhar com soro na veia. Isso não é saudável. Agora, também não é saudável o outro ponto, né? Gente, nunca os extremos são bons. Ah, senti uma dor no cabelo, ai, vou faltar porque eu também só sou número. Não, não é bem assim. Você faz parte daquela empresa, você é importante também ali, até com o número. Mas eu estou querendo dizer, o mais importante é não deixar você em último lugar por conta de um trabalho. É você em primeiro, você tem que olhar você. Porque você não vai ter como ser substituído, né? Você ali como pessoa na sua família. Mas na empresa vai. Ninguém é insubstituível. Tá bom? Ninguém. Pelo contrário, se você tiver muito tempo, ainda vão botar pessoas ganhando menos que você. Para a empresa, tá melhor ainda. Ai, né? Verdade que dói, mas faz parte. Glaucio falando, falta mais de 15 dias para você ver. Isso, vai para o INSS, com certeza. Com certeza vai. Nenhuma empresa. E pelo contrário, né? Eu lembro que funcionário faltava picado, né? 2 dias, 3 dias, 4 dias. A gente já ficava caçando lá os motivos para ver se era o mesmo motivo, já que ele está faltando muito, vamos botar logo pelo INSS, porque para a empresa vai ser melhor, porque aí não conta com aquela pessoa, o INSS paga, né? É desse jeito. Porque a empresa precisa daquele funcionário ali. Só que o funcionário pode realmente estar doente, né? Então é você que tem que cuidar da sua vida. O outro, mas a empresa não quer nem saber da gente. Gente, a empresa quer produção. Quem tem que saber de nós somos nós. Quem cuida de você é você. Não espere que o outro cuide, que não vai, tá? Não é desse jeito. Valesca falando, eu falava muito isso para minha mãe. Ela morreu e nem ligaram para dar os pêsames. Pois é. Eu dizia para o meu marido que ele trabalhou, gente, como ele conseguiu. Eu não conseguiria. 31 anos na mesma empresa. Gente, eu já teria saído correndo louca. Na mesma empresa, no mesmo lugar. É muita coisa. Ele teve um ponto, né, no trabalho dele que ele não dormia, pensando no dia seguinte, nos problemas.
Eu falava, olha, se você morrer, vão mandar, a empresa não vai fechar, a empresa grande vai fechar. Um funcionário morreu, continua a empresa. Vão mandar um representante lá da equipe para dizer que no enterro e acabou, hein? Ele ficava assim me olhando. Não adiantava muito não, porque ele estava ali envolvido nisso, mas eu falava. Porque é verdade, gente, não adianta a pessoa achar que vai ser diferente, né? E tá aí a Valesca relatando que nem os pêsames deram, então não, nenhum representante foi, né? Então pensem nisso, vocês aqui precisam cuidar de vocês, não é dar essa responsabilidade para ninguém, né? Para a família, nem para a empresa, ninguém vai ter consideração, não espere consideração de ninguém, tá? Tenha você consideração por você. Se você não tiver consideração por você, ninguém vai ter, porque ninguém é obrigado a ter. Agora, você é a única coisa que você tem em sua vida, beleza? Vamos ver a última pergunta aqui, ó. No mundo que estamos, me preocupo nos meus planos que quero realizar. Então, eu falei que preocupação é sempre algo ruim. Então, às vezes a pessoa confunde que, no mundo que estamos, eu me preocupo com os meus planos. Se preocupar é algo ruim. Então, vamos, de acordo com o que a gente falou na live, o que a gente pode reformular isso aí? No mundo que estamos, me ocupo, não se preocupa. Me ocupo com os meus planos e o que eu quero realizar. O que é se ocupar e não se preocupar? Viver o momento presente. Eu me ocupo, no mundo que estamos. O mundo, gente, sempre passou por problemas. Ponto. Sempre. A tendência é que o ser humano pense que agora está pior, né? Eu vejo as pessoas tendo muita tendência a dizer que os anos 80, os anos 90 eram maravilhosos, nostalgia, né? Aí o pessoal mais antigo fala que né, os anos de, sei lá, 20, 30 eram melhores. Cada um tem essa ilusão dentro deles e a gente também tem, né? Porque agora o mundo está muito difícil. Gente, o mundo ele vai mudando, lógico, né? Algumas coisas melhoram, outras pioram. Mas hoje em dia a diferença é que nós temos mais conhecimento. Aconteceu uma coisa lá no Japão de ruim, a gente sabe hoje, no mesmo momento. Antigamente a gente não sabia, não tinha essa divulgação toda. Isso, por um lado, é muito bom, por outro, é muito ruim se você focar no lado ruim. Qual é o lado ruim? Você vai ficar sempre sabendo das coisas ruins que estão acontecendo no mundo todo. É crise, é pandemia, é guerra. Então, antigamente, a gente demorava a saber do que estava acontecendo de ruim, de bom, do que quer que seja. No mundo todo, hoje em dia, não. É chuva de coisa negativa. Então, a nossa tendência é achar que está tudo muito ruim, que, oh meu Deus, então por causa disso eu tenho que me preocupar. Não. A gente não precisa se preocupar. A gente tem que se ocupar de fazer o nosso melhor a cada dia. Hoje, o que eu estou fazendo para o que eu quero realizar? O que eu quero realizar? Aí eu quero... Essa pessoa não falou o que ela quer realizar, mas eu vou levantar hipóteses, né? Eu quero me tornar quero terminar um curso, quero ter uma nova profissão. Então eu tenho que me preocupar? Não, eu me ocupo do que eu preciso fazer diariamente para ter essa profissão. Ou eu já tenho uma profissão, mas eu quero ter sucesso. O que é sucesso para mim? Sucesso não é a mesma coisa para todo mundo. Para mim, sucesso Alessandra, ter muito dinheiro? Faz parte. Mas não é só ter muito dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro e não se sente realizado. Então, para mim, sucesso em primeiro lugar, se sentir realizado, feliz com o que eu faço. E, consequentemente, vem o dinheiro. Mas para mim, sucesso não é o primeiro lugar ter dinheiro. Não, primeiro lugar é me sentir bem, me sentir realizada, me sentir feliz, me sentir fazendo aquilo que eu amo. Aí sim, o restante é consequência desse sucesso que eu quero para mim. Entende?
Então, se ocupe das coisas que você tem que fazer para realizar o que você quer. Por isso, você vai anotar, você vai planejar, planejamento estratégico para você conseguir. Por isso que a gente coloca prazo. Geralmente, o pessoal que trabalha com esse planejamento se dá um prazo. Na mentoria, a gente faz isso, né? Quando eu faço o processo de mentoria, quanto tempo você quer isso? Quando é algo assim, bem palpável. Quando é uma coisa que a pessoa quer realmente realizar. A gente bota a data, que é para a pessoa não ficar achando que tem todo o tempo do mundo. Em 1 ano eu quero ter X clientes, ou eu quero ganhar por mês X. Mas aí, basta botar isso? Não. Quais as estratégias que eu vou fazer, quais as ações eu vou realizar para chegar nesses clientes, para chegar nesse número que eu quero? É isso, é botar no papel, é colocar a sua atenção, o seu foco no que você quer. Então, por isso, você não precisa se preocupar, é se ocupar do que você precisa fazer para realizar. Beleza, tem diferença, gente. Se preocupar é coisa ruim, tá? A Kátia falou, alegaram que fui prejudicada por ficar 6 meses fora, licença maternidade. Olha, mulher ainda sofre muito com isso, né? Hoje em dia ainda tem isso. Infelizmente, né? Mas já tem lugares, né? Eu vi uma reportagem que deram licença maternidade, não foi aqui, eu acho, né? Para o homem também, junto. Olha que lindo, o casal com o filhinho de licença. Porque o homem só tem alguns dias, né? Acho que 5 dias, quando o filho nasce. Não sei se mudou. Eram 5 dias. Imagina, né? 5 dias, coitada da mulher, não consegue fazer nada, ainda mais se for operada, né? Aí quando ela está começando, aí o marido volta a trabalhar, né? Infelizmente. Então, assim, para a empresa, realmente fica aquela coisa, ela se afastou, né? E prejudicou a empresa. Gente, mas não. Todo mundo sabe que a mulher em idade fértil pode querer ser mãe. E aí? Né? Então, faz parte, faz parte. A gente é que não pode acreditar nisso, né? Que eu vou deixar de realizar o que eu quero por causa da empresa. Aí depois o tempo passa, a gente não faz e, né? Tem que ver o que a gente quer, não é por causa do outro. Inflação 80% ao mês não era mesmo. É. Mas, ó, eu lembro que tinha inflação e quem tinha dinheiro, o dinheiro triplicava rapidinho, né? Lá na década de 80. Era muito assim, eu lembro que a gente comprava dólar, né? O dólar era super valorizado, o nosso lá embaixo, só sei que... Mas quem não tinha realmente piorava tudo, né? Mas é complicado. Cada tempo, né, vai ter a sua complicação, não tem jeito. Mas a tendência de quem é muito nostálgico é achar que antigamente era tudo bom. Era tudo melhor do que agora, mas não é não, gente. Ilusão da nossa mente. Eli, boa noite. Ó, as perguntas aqui na interrogação acabaram, respondi todas. Falamos que ruminação e preocupação não é nada bom. Não leva a gente a lugar nenhum melhor, pelo contrário, faz a gente gastar energia à toa. A gente pode se ocupar cada dia do que a gente quer, do que a gente deseja. Para isso, a gente precisa ter uma clareza do que a gente quer, do que a gente precisa fazer. Se você quer ter mais clientes, quais as atitudes que você vai tomar para ter mais clientes. Se você quer ser uma pessoa saudável, quais as atitudes você tem que tomar para ser saudável? Não é comer toda a besteira do mundo e não fazer exercício, não se cuidar, não vai uma vez ao médico e querer ser saudável. Isso é utopia. Essa semana eu falei sobre utopia. Isso é um devaneio. Não dá para você querer uma coisa e fazer outra. Tem algo errado.
Ilusão, ilusão, danço eu, dança você. Gente, eu lembro de música, eu sempre gosto de palavras. Uma vez eu perguntei para um amigo meu, né, que ele é psicólogo, eu acho que eu tenho problema. Ele, o que é? Sempre quando falo uma palavra, é automático, vem uma música na minha cabeça. Aí ele, você tem. Eu falei, ai meu Deus, qual o problema? Você gosta de música? Eu, isso é verdade. Mas, gente, vem umas músicas, assim, às vezes de 1900 e minha avó, entendeu? Aí meu marido, de onde você tirou essa música? Tô eu lá cantando Nelson Gonçalves. Ai, tô cantando músicas de 1900 e bolinha. Ai, gente, que loucura. Ai, boa noite, querida. Ó, agora é a hora de vocês. Quando eu falo isso, já tem mais de uma hora, quer ver? Deixa eu ver. Ih, tá dando pra ver. Ó, 1h10 falando, falando. Agora é a hora de vocês. O Christian tá rindo. Pois é. Eu começo a cantar as músicas que só Deus sabe. É o arquivo, né? Vai botando o arquivo aqui dentro, que não é arquivo morto, não, tá bem vivo. E são, não tem um tipo de música, não. Que eu não tenho, é tudo. Do forró a músicas alternativas. É só falar a palavra, aí eu lembro da música. Tô ótima para ir naquele programa do Silvio Santos. Qual é a música? Ai, gente. Digam aí se tem mais alguma coisa, alguma pergunta para falar a respeito disso. Se não, vou beber uma água enquanto isso, porque tem sempre um delay. A água tá cheia de bolinha, parece até que é água com gás, mas eu não gosto de água com gás. É porque o copinho tá suando. Vou beber aguinha. Pronto, que delícia! Falei-me tudo, não me esconda nada. Falei pra caramba. Então, ó, o livro é muito bom, recomendo. Tem a capa do livro lá no meu feed. A Erika falou, Ale, você é maravilhosa. Tem dias que eu consigo manter o pensamento em outro foco, mas tem dias que ainda caio. Tá tudo certo, Erika. É assim mesmo, não tem problema nenhum, a gente é ser humano. Qual é a diferença? Que agora você está desperta. Tem pessoas que já ficam tão no automático do negativo que nem desconfia que isso é ruim. Quando a gente começa a falar, opa, ai meu Deus, estou me preocupando aqui, tá, mas eu sei que é ruim, peraí, o que eu vou fazer para sair disso? É diferente, entendeu? Mas cair, todos nós caímos, a gente é ser humano. Agora, o quanto tempo que a gente vai permanecer ali no chão, se lamentando, né? Que não vai adiantar. Caiu, levanta, bora. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não falei? Ai, Jesus. Eu sou dessas. Tá bom? É isso. Isso que é o autoconhecimento. É você saber que, caramba, não consegui, tá tudo certo. Mas é não se lamentar, não ficar se... Ai, por que eu? Por que comigo? Ó, como eu sofro. Gente, vitimismo não dá. Oi, Charmênia. Tudo bem, linda? Beijo. Estamos falando aqui das ruminações, das preocupações, né, Charmênia, que não leva ninguém a lugar nenhum, ou então leva a um lugar muito ruim, ficar se preocupando, ruminando pensamentos. Essa ruminação nunca vai ser legal. Então é fazer de forma diferente para não ficar aí caindo sempre nesse mesmo lugar. Mas é aquilo, quando a gente está ali focada em melhorar, em ser uma pessoa melhor, a gente vai tropeçar, que é normal, a gente continua vivo, a gente continua errando, errando, acertando, mas é não se permitir ficar ali no mesmo lugar. Como antes, tem pessoas que, nossa, eu nem percebi o quanto eu era negativa. Pois é, mas agora que você sabe,
Tá na hora de você comandar e não deixar se sequestrar, né, mentalmente. Sim, a palavra tem energia. Oh, com certeza. Boa noite, irmãzita. Até amanhã. Né? Raquel, boa noite. Toda palavra tem energia, gente. Quanto mais você disser e ficar na energia negativa, é mais disso que você vai ter na sua vida. E o positivo também. Então, qual que você escolhe? Né? O pessoal fala muito assim, esses dias, mais uma vez alguém falou, e quando eu tenho uma abertura, quando é minha aluna, quando está ali comigo, e a pessoa fala, eu já pergunto na hora para ver se a pessoa se liga para ela falar diferente. O pessoal está falando muito isso, falando e sendo, né? Ah, eu sou muito ansiosa. Eu sou muito ansiosa. Eu falei, você quer deixar de ser? Eu sempre faço a pergunta. Aí a pessoa, como assim? Para de falar que você é. Ah, mas eu sou mesmo. Bota a ansiedade como se fosse distante de você. Fala, não é para negar que você não é. Você está no momento sendo uma pessoa ansiosa. Mas faz assim, ao invés de toda hora dizer que você eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa medrosa, eu sou. Fala, a ansiedade tem me atrapalhado bastante. Mas a partir de agora, eu vou olhar para isso que acontece comigo e vou entender por que eu estou sempre nessa ansiedade. Ah, você vai observar em você esse comportamento. E não, eu sou ansiosa. Quando você fala que você é como se você já desse, ó, cheque, como é que fala? Assinou o cheque em branco, eu sou. Eu sou isso. Você não vê, não deixa aberta a possibilidade para ser outra coisa. Então, começa a falar, quando é algo ruim, não fala que você fala, a ansiedade me atrapalha, agora eu vou buscar formas de ser diferente, porque eu sei que está me atrapalhando. Ah, eu sou uma pessoa medrosa. O medo muitas vezes me atrapalha, mas eu vou buscar ter coragem para enfrentar determinadas coisas na minha vida. Olha a diferença. Aí você já ganha uma energia diferente. Não é mais a energia do eu sou assim mesmo, eu nasci assim, assim eu vou ficar. Gente, está tudo em mudança, em constante evolução. Se você não evolui, ninguém vai poder evoluir por você, tá bom? É isso, meus amores. Então, ó, Paola, boa noite. Todo mundo que entrou, o pessoal que vai ver depois, fica gravado aqui no Instagram. E amanhã sobe lá pro meu canal vizinho, que começa com Yu. Yu! É porque dizem que ficar falando toda hora aqui de outros canais baixa engajamento, entendeu? Então a gente não fala, fala o canal vizinho, mas o link do canal vizinho tá lá na minha bio. Então você que tá vendo aqui, vai para lá depois quando você quiser ver outras lives. Boa noite, minhas queridas e queridos. Boa noite, a Michelle falando. Que bom ouvir isso. Ah, que linda. Isso aí, né? E vamos nos abastecer de coisas boas, de pessoas falando coisas boas para vocês. Quanto mais você se cercar de um ambiente mais saudável também, é importante, tá? Então, quando a gente está ciente de que nós é que fazemos as escolhas, até o ambiente, as pessoas, a gente começa também a valorizar diferente. E aí tudo vai acontecendo, né, de acordo com as nossas ações, com as nossas atitudes. A gente não deixa a nossa vida na mão do outro, tá bom? Estamos juntos e misturados. Gratidão. Paola, boa noite. Gratidão a todo mundo que entrou, todo mundo que vai ver também depois. Gratidão a cada um de vocês. E que Deus aí abençoe a cada um nessa energia superior, que você acreditar, tá bom? Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até as próximas lives, próximos vídeos, stories, feeds. Tamo juntos, tá bom? Qualquer coisa é só falar. Beijo, fui! Tchau, tchau!